Boa noite, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos à página do NEP Vede Jesus, diretamente aqui do Facebook, transmissão ao vivo do nosso estudo, sempre aqui às segundas-feiras, às 20 horas, dando sequência à nossa série Berço do Evangelho, com base na nossa obra, Antigo Testamento, Berço do Evangelho. Estou mais uma vez aqui na companhia do Rodrigo, do Paulo e da Mariana, conosco, né, para a sequência desses estudos. Já deixamos aqui nosso abraço aos companheiros internautas que vêm acompanhando já os estudos, que se iniciaram nesse período período pandemia, né, que a gente acabou se recolhendo ao ambiente virtual, à internet, para poder retomar os nossos estudos, e que dentro dessa sequência, então, tem acompanhado os nossos trabalhos, as nossas atividades, que não se restringem apenas às segundas-feiras aos estudos, mas também ao programa Momento Espírita, aos sábados, 7h30 da manhã, na Rádio Emissora da Barra, né, a transmissão ao vivo. E lembrando, fica sempre gravado lá os programas anteriores também, para que possam acessar, possam compartilhar, e mesmo aqueles que venham a assistir os vídeos depois e possam ter dúvidas ao assistir, deixa a pergunta lá. Deixa a pergunta que a gente vai depois visualizar e trocar ideia. A intenção realmente é buscar conhecimento, entendimento, aprofundamento nas lições da doutrina espírita com o Evangelho de Jesus. Paulo Pagani, seja bem-vindo, chegando com a gente, os companheiros da internet também, que vão chegando para o nosso estudo aqui inicial. Eu vou fazer um pouco diferente na noite de hoje. Eu acredito que exige da gente um ambiente de um pouco mais recolhimento, né? Até pelo ambiente em que nós nos encontramos. Nesse dia de hoje, está cada um na sua casa, né? Rodrigo, Paulo, Mariana, eu estou aqui na SEAC. Então, para que a gente possa também buscar aí uma sintonia, ainda que à distância, mas nos interligando em pensamento, eu convido todos a uma prece inicial. Deus nosso Pai, Senhor bendito, Criador de nossas almas, grato mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, que diante do Teu Evangelho de paz e de amor, possamos aurir nos ensinos que vêm do alto a Tua santa doutrina, que através da mediação do nosso amado Mestre Jesus, com os nossos protetores, benfeitores espirituais, busquemos na lição não apenas as palavras que esclarecem o nosso intelecto, mas, sobretudo, os frutos que dela exaltam a necessidade de transformação, de renovação dos nossos corações diante da mensagem renovadora da Tua Boa Nova. Que Deus abençoe e ilumine as atividades da noite de hoje para cada um de nós, rogando a encarnados e desencarnados que estejamos em comunhão de pensamentos no melhor aproveitamento das lições da noite. Que assim seja, pela graça de Deus. Muito bem, gente, vamos lá. Vejam também com a gente o Josuca Santos, também nosso companheiro lá, Rádio Emissora da Barra, Josué, bem-vindo. Érica Parezan Bertolini, também com a gente. Fernanda Luciano, tenho certeza, Ana Luciano conosco também, participando aqui em mais uma noite de estudos, né? Eu vou chamando para as primeiras palavras, um boa noite, né? Paulo Marzanati com a gente. Seja bem-vindo mais uma vez, Paulo. Boa noite, Emerson, Mariana, Rodrigo e a todos que estão nos acompanhando pelo Facebook, na página do NEP. É uma alegria, mais uma vez, estar com vocês. E sempre pedindo que a paz e a luz do Mestre nos acompanhe sempre. Muito bom, Paulo, legal. Afonso Júnior também, eu lembro de semana passada, a primeira vez dele aqui do NEP, voltou, está aqui com a gente mais uma vez. Muito bem-vindo aqui aos nossos estudos. Quero ouvir agora a Mariana. Seja bem-vinda, Mariana, aos nossos estudos para os comentários da noite. Boa noite a todos. Agradeço mais uma vez, estamos aqui reunidos novamente. E vamos que vamos para mais uma noite de estudos aí, para que a gente tenha uma boa semana iluminada, com boas palavras, que assim seja. Assim seja. Sempre bom começar, né, à luz do Evangelho com doutrina espírita.
Rodrigão, mais uma vez com a gente, seja bem-vindo aí no apoio, na assistência na transmissão e também nosso comentarista. Vamos lá, Rodrigo. Boa noite, Emerson, Paulo e Mariana. A chuva nos impediu de estar juntos hoje, mas que bom que a tecnologia nos uniu. Boa noite a todos, boa noite aos amigos que estão conosco, todos aí, os companheiros da SEAC, os amigos novos que nós vamos fazendo aí via internet. Muito bom poder refletir juntos em mais uma noite. Muito bom. Vamos lá, Emerson? Abençoada a tecnologia, né? Possibilita esse nosso encontro e, ao mesmo tempo, sobretudo, né, levar a mensagem para aqueles que nos acompanham e nos acompanharão depois. Gente, na noite de hoje, dando sequência, então, só relembrando, né, desde que retomamos essa série Berço do Evangelho, nós percorremos, assim, uma visão panorâmica desde o prefácio da obra, passando pelos 6 capítulos, alcançando o pós-fácio, a conclusão, né, para, assim, dar uma dimensão geral do que trata a obra Antigo Testamento, Berço do Evangelho, por nós lançada em fevereiro desse ano. Dentro dessa sequência, depois nós retomamos para conhecer e trazer, assim, um evento central. O Rodrigo está lá empunhando a obra Antigo Testamento, Berço do Evangelho, nossa obra referência aqui da série. E depois nós viemos, então, numa sequência, passando por cada um dos livros do chamado Pentateuco de Moisés, né? Aqui são creditados ao profeta Moisés como os 5 primeiros livros nas nossas traduções em língua portuguesa, né? Correspondendo à Torá dos judeus. Então, vamos trazendo ali o que é o livro e trazendo algum evento significativo para a gente extrair dali ensinamentos. Na noite de hoje, nós vamos iniciar uma nova sequência, um novo giro, né? Dentro desse estudo, mas também mantendo a pauta sequencial da obra, para tratar a respeito dos profetas. Nós vamos começar, então, a fazer um giro em livro de cada um dos profetas, iniciando por aqueles que são chamados, na tradição, de profetas maiores. E profetas maiores aqui não é porque são melhores do que os outros. A questão de maiores é tanto por extensão do livro, quanto a representatividade desse livro no tocante à aplicação daquele profeta na Escritura com uma totalidade. Um exemplo desse é que entre os chamados profetas maiores, que já nomeamos aqui, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, consta o profeta Daniel, cujo livro tem ali 12 capítulos, quer dizer, um livro pequeno sob o ponto de vista de extensão de escrito, mas que ele vai ter assim uma representação muito grande na Escritura, alcançando, por exemplo, o livro de Apocalipse de João, de tal forma que, se Apocalipse já é complicado de interpretar só lendo o texto de João Evangelista, sem ter a base em Daniel, se torna praticamente impossível, né? Então, o próprio Jesus vai citar Daniel, como os demais profetas. Dentre eles, nós vamos começar, então, os profetas maiores, por aquele que foi, seguramente, o mais citado no Novo Testamento, que é o profeta Isaías. Isaías, né, tido como um profeta messiânico, quer dizer, aquele que por diversas vezes anunciou a vinda de um futuro Messias. E mais do que isso, né, Isaías é bastante representativo em diversos eventos que vão tocar ali as questões do livro, que é um livro extenso, né, um livro que dentro dos maiores, né, em extensão de escritos, vai trazer muito conteúdo, é dividido em 3 partes, né. E aí nós trazemos nas notas de Antigo Testamento, Berço do Evangelho, nós trazemos aqui, fazemos isso com cada um dos livros do Antigo Testamento. Um pequeno resumo, para que a gente possa entender, afinal, pelo menos ali um resumo geral do que trata a obra, quem é o profeta, mais ou menos a época em que viveu, segundo os historiadores, ao que nós vamos encontrar, no caso aqui da obra, entre as páginas 65 e 66, como já está projetado aí para a gente, falando a respeito do profeta Isaías. Tá? Dentro dessa sequência, então, que nós estamos tratando, só para a gente ter uma ideia, né? Época aproximada em que viveu o profeta, mais ou menos entre 740 e 680 anos antes de Cristo.
consultando na média aí em torno de 700 anos antes de Jesus, né? E você vai pegar determinadas profecias, o grau de detalhamento realmente chama muita atenção para aquilo que ocorreria depois com Jesus. É um livro de 66 capítulos, por isso que eu ressaltei o tamanho do livro de Isaías, né? Eu quero aqui, para a gente iniciar e para tocar no assunto tema da noite de hoje, eu não vou fazer a leitura de o resumo que está a respeito do livro de Isaías. Convido aos interessados depois a conhecerem a obra, ou mesmo aqueles que tenham em casa, né, para fazer uma leitura na sua totalidade. Mas nós vamos aqui sintetizar a nossa conversa buscando os 2 últimos parágrafos desse resumo do livro de Isaías, já na página 66, portanto. Eu vou pedir para o Rodrigo fazer essa leitura inicial para a gente, Rodrigo. Está com ele em mãos aí, né, na sequência. Então, vai começar lá o penúltimo parágrafo, né? O livro de Isaías é o mais citado. Vai aí até o final para a gente poder dar sequência nos comentários. Vamos lá, Rodrigo? Ótimo, vamos lá. Então, Antigo Testamento, berço do Evangelho, página 66, penúltimo parágrafo. O livro de Isaías é o mais citado no Novo Testamento, juntamente com os Salmos e o Deuteronômio. Jesus e os apóstolos o mencionavam constantemente. Pode-se observar que o livro de Isaías provocou grande influência na escrita dos evangelhos, pois há cerca de 50 citações e mais de 40 referências ao seu nome. Em 1947, descobriu-se nas cavernas de Qumran, região nas proximidades do Mar Morto, atualmente parte do território da Jordânia, vários documentos, dentre os quais havia um manuscrito contendo todo o livro de Isaías, datado do século II a.C. Muito bom, né? É interessante, tem até mesmo essa citação arqueológica, né, do livro de Isaías, que para vocês terem uma ideia, às vezes o pessoal fica questionando, né, a autoria, conteúdo desses livros bíblicos. Você vai pegar, por exemplo, né, filósofos muito conhecidos aí na história ocidental, como Aristóteles, Platão. Muitos desses livros, os livros principais aí desses filósofos, se tiver, nós vamos encontrar ali 2 a 3 manuscritos no mundo desses livros. E ninguém questiona a existência de Platão, a existência de Sócrates, a existência de Aristóteles, se o conteúdo do livro é verdadeiro ou não, né? No caso dos livros bíblicos, é lógico, gente. Entra a tal da polêmica religiosa e aí a coisa complica, né? Porque cada um procura brigar por conta dos textos que lhe causam maior afeição e segundo a interpretação doutrinária de cada um. E é claro que o assunto se estende para além de questões históricas, como eu disse aqui, arqueológicas, que deixam uma visão bem mais clara para a gente. Nós estamos falando aqui de descobertas, como cita aqui das cavernas de Qumran, de 1947, não foi só esse, foram vários escritos remontando pelo menos até o 2º século aí, datado aqui fala, né, no caso do livro de Isaías, o 2º século antes de Cristo, sobre o livro do Antigo Testamento que nós chamamos como livro de Isaías. E é o livro completo, né, aquele que depois veio a divisão de 66 capítulos, lembrando que ali inicialmente não tinha sequer divisão, gente, de vírgula, na forma como foram escritos esses livros, né? Entre o hebraico e o aramaico, que eram linguagens usualmente ali utilizadas para a escrita desses livros, né? Além da tradição oral que nós já falamos aqui, que veio primeiramente, quando foi ser escrito essas obras, era escrito assim, numa sequência de linha, acabava e ia para outra, sem nenhum tipo de separação. Então, quando a gente vê hoje certos intérpretes, causa estranhamento, né? Certos intérpretes dos textos, pegarem assim e falar, não, mas se tiver uma vírgula aqui, muda sentido. Mas não tem vírgula no sentido original, ou na escrita original do texto. Então, fica por conta do intérprete aí fazer a sua revisão do texto não autorizado pelo próprio escritor do Antigo Testamento, tá? Então, sobretudo, assim, entender que aquilo que nós temos hoje, então, como livro do profeta Isaías, sob o ponto de vista histórico e arqueológico,
é muito assegurado o conteúdo e a manutenção das tradições deste livro ao longo dos tempos, né? Com esse achado aqui, que data de segundo século antes de Cristo, o livro completo do profeta, né? A citação ainda anterior que nós vimos aqui, sendo um dos livros mais citados no Novo Testamento, assim como o livro dos Salmos, o Deuteronômio, que nós vimos semana passada também, muito citado. Veja, né, observação aqui, o livro de Isaías, que provocou grande influência na escrita dos evangelhos, pois há cerca de 50 citações e mais de 40 referências ao seu nome. Então, se tem um profeta que tem a ver com o evangelho, é Isaías, né? Isso fica claro para a gente até na obra Paulo Estevão, né? Para quem não conhece, por favor, busquem a obra, façam a leitura. Ó, tá do lado ali do Rodrigo. Esse é de cabeceira, esse é de mesa, esse vai para a cozinha, para todo lado, porque é um livro realmente referencial, gente, para quem quer aprofundamento nessas lições, né? E a gente lembra aqui, como já citamos em algumas outras ocasiões, quando Gesiel, depois Estevão, né, chega na casa do caminho, vai ser cuidado por Pedro, que impressionou Pedro é que aquele judeu, Gesiel, citava de cabeça trechos inteiros do profeta Isaías, né? Mostrando o conhecimento que tinha e a afeição que tinha pelo próprio profeta, né? Dentro das tradições que percorriam o povo judeu. E quando, então, Estevão tem a notícia, através de Pedro, sobre a chegada do Messias, Estevão fica empolgado querendo conhecê-lo, né? Aí Pedro conta para ele os episódios aí que resultaram na crucificação do Mestre. Naturalmente ele fica decepcionado com aquela situação, mas ao mesmo tempo Pedro vai lhe trazer aquilo que ele chama os textos novos, né? Que é aquilo que nós chamamos hoje de Novo Testamento, né? Iniciando ali por Mateus, ele começa a leitura daquilo que já circulava nas comunidades cristãs como textos parciais do Evangelho de Mateus, né? Nós estamos falando isso, fazendo essa introdução, exatamente porque nós vamos buscar a nossa referência, pelo menos inicial, para a noite de hoje, no Novo Testamento. Em um testamento que aí vem através dos escritos do evangelista, do apóstolo Lucas, que vai narrar para a gente no 4º capítulo do seu evangelho, lembrando Lucas, né, discípulo de Paulo, um doutor da lei, portanto, profundo conhecedor do Antigo Testamento. Lucas, capítulo de número 4, quem estiver em casa aí pode buscar, gente, para poder acompanhar a lição com a gente. Capítulo 4 do Evangelho de Lucas, a partir do verso 16, nós vamos do 16 ao 24, né? E vamos tratar aqui sobre uma visita de Jesus à sua terra natal, Nazaré, né? O Natal, porque diz que nasceu em Belém, né? Mas foi criado na cidade de Nazaré. Então, nós vamos ver Jesus em Nazaré, em uma narrativa aqui do evangelista Lucas, que vai nos remeter ao profeta Isaías e à interpretação da noite de hoje das nossas lições de evangelho à luz da doutrina espírita. Paulo, eu vou pedir para você fazer essa leitura para a gente, do 16 ao 24. Eu vou fazer a leitura na obra, na tradução de Haroldo Dutra Dias, e ele deixa intitulada essa passagem como Visita a Nazaré, e faz também referência no Evangelho de Mateus, capítulo 13, e de Marcos, capítulo 6. Aqui Lucas escreve da seguinte forma: dirigiu-se a Nazaré, onde fora criado, e entrou na sinagoga, no dia de sábado, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Foi dado a ele o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Por causa disto, me ungiu para evangelizar aos pobres, enviando-me para proclamar libertação aos cativos, recuperação da visão aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar um ano aprovado por parte do Senhor. Depois de enrolar o livro e devolvê-lo ao servidor, sentou-se. Todos os olhos na sinagoga estavam fixos nele. Começou a dizer para eles: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos.
E todos testemunhavam a ele e se maravilhavam das palavras de graça que saem da sua boca. E diziam: não é este o filho de José? Disse a eles: sem dúvida me direis essa parábola: médico, cura a ti mesmo. Todas as coisas que ouvimos ter ocorrido em Cafarnaum, fazem também aqui, na tua pátria. E disse: amém, vos digo, que nenhum profeta é aceito em sua pátria. Muito bem, Paulo. Essa leitura, então, do Evangelho de Lucas, narrando essa passagem de Jesus em Nazaré, visitando a sinagoga num dia de sábado, né? Veja que tem aqui algumas frases que são proverbiais, né? Como a frase final do verso 24, ninguém é profeta na sua terra, que vai servir depois como segundo referencial, que a gente vai chegar lá ainda hoje, um comentário de Kardec sobre o assunto. Mas nós vamos aqui dar um panorama nessa mensagem, em Lucas, já que, firmando, o tema da noite de hoje tem a ver com essa fala de Jesus, que é o momento em que ele vai explicar o texto do profeta Isaías, e vai dizer: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos, né? Então nós vamos entender o significado desse cumprindo a escritura. E cumprindo a escritura não só aquilo que ocorreu lá 20 séculos atrás, Jesus na sinagoga em Nazaré, explicando o texto de Isaías e claramente apontando para ele, a presença dele como cumprimento dessa escritura. Mas para que a gente possa entender, dentro dessas próprias tradições de ensino em Israel, como é que a escritura se cumpre também para nós. Como é que as passagens, as palavras dos profetas, dos evangelistas, dos apóstolos e do próprio Jesus encontra cumprimento em nossas vidas, desde que eu tenha, usando as próprias palavras do Mestre, os olhos de ver e os ouvidos de ouvir. Mas eu quero, assim, essas impressões gerais, primeiro, depois dessa leitura do Paulo a respeito do texto de Lucas, ouvir vocês sobre o assunto. Rodrigo, vamos lá primeiro, a respeito desse texto de Lucas, o que te chama a atenção? O Emerson, os amigos, Paulo, Mariana, esse texto é muito das nossas, e eu vou precisar fazer umas inconfidências, né? Muito das nossas conversas quando vim estudar na SEAC, de o porquê que eu deveria estudar Antigo Testamento, né? Na minha ignorância ou empáfia, né? Não preciso, tem aqui tudo, né? E a gente vai, e é muito bom relembrar essa história de o que? Uns 5 anos já, né, Emerson, mais ou menos? A gente começar essas conversas de novo e relembrar, por exemplo, tanto que Jesus se refere e comenta sobre Isaías, que era alguém que já tinha dito sobre ele, e aí a gente fica pensando, né? Eu me coloco muito no lugar deles naquela época. Nos é dito tantas coisas, nos é explicado tantas coisas, e a gente ainda é pego de surpresa. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que tudo que estamos vivendo, que nos vamos viver, de alguma forma já nos foi orientado. E vem mais uma vez Jesus dizer para nós: a profecia se cumpre aos seus ouvidos. Numa clara alusão de que Jesus fala diretamente aos nossos ouvidos e nossos corações todo santo dia, nos orientando, mostrando que caminho seguir, e a gente continua como há 20 e tantos séculos atrás, ainda cegos e surdos, para não entender que tudo que nós estamos vivendo quanto à humanidade é um processo pedagógico de ensino contínuo e diário. E a gente esquece de beber em algumas fontes que nós deveríamos continuar bebendo. Esse texto ele é bem sugestivo para mim, que estou estudando contigo há tanto tempo, de voltar às origens. E que bom que a gente também, nós, possamos voltar às origens e entender que tudo tem um porquê. Que esse livro, esses manuscritos achados de Isaías em 1947, não foi um acaso. Justo Isaías. Estava tudo lá, guardadinho. Está nos orientando muitas coisas. É isso. Me faz lembrar, Rodrigo, essa tua fala, né? Realmente nós, nos 4 anos iniciais de estudo aqui na SEAC, desde 2014, né? Os estudos iniciais com a introdução de Evangelho segundo o Espiritismo,
Eu lembro que as primeiras vezes que eu comecei a falar e a buscar referência do Antigo Testamento, tinha aquelas caras assim do pessoal, o que ele está fazendo? O que ele está falando, né? Que negócio estranho é esse? Por que ele tem que estudar isso, né? Eu quero ouvir sobre Jesus, né? E a gente percebe o quanto Jesus, ele faz esse resgate, né? Ele poderia chegar simplesmente lá na sinagoga, né? E ir lá e ir para o ensino e falar, ó, é assim, é assado, é dessa forma que o meu pai pediu para eu ensinar vocês, eu sou o Messias, essa é a conversa que eu vim falar aqui para vocês. Mas não, ele vai buscar um referencial no Antigo Testamento para reafirmar todas aquelas tradições milenares e vai falar assim, ó, não sei se vocês entenderam o que está acontecendo aqui e agora diante de vocês, mas a profecia está se cumprindo hoje. Se a gente for continuar a leitura depois do capítulo 4, eu não vou entrar na questão, mas o fato que o pessoal não aceitou aquela conversa dele, não. E aí fica um outro ponto aqui, como um puxão de orelha para a gente, que muitas vezes está aí. O profeta está dizendo, o profeta está anunciando, e aqui nós temos as vozes encarnadas e desencarnadas, e que chegam, para mim, das mais variadas formas, né? Nós temos desde os trabalhos dos encarnados, que realmente realizam um trabalho profético, no sentido de anunciar, relembrar e anunciar essa mensagem aos nossos ouvidos hoje, os mais variados segmentos, filosofias religiosas, né? É bom que se diga, a gente não fecha a porta só na doutrina espírita, mas estão aí a fazer o mesmo trabalho junto às nações, aos povos, para anunciar o Evangelho de Deus em toda parte. E do outro lado, nós temos, olhando para o nosso quintal doutrina espírita, eu abro obras, livros, né, da codificação, ou mesmo obras complementares, que vêm trazer para a gente anúncios sempre muito semelhantes. Comentava com o Paulo aí, há semanas atrás, a gente falava a respeito disso, né? O quanto e é assim, eles se debruçam sobre essas lições e procuram, assim, todas as formas e pedagogias possíveis para ensinar as mesmas lições. E a gente fica assim, perguntando, mas o que tem de novo? Querendo a novidade, né? Eu lembro o Chico, certa vez, que foram perguntar para ele lá em Uberaba ainda, Chico, o que tem de novo para a gente aprender? E o Chico respondeu para a pessoa assim, o Evangelho, meu filho. E a pessoa recebeu meio que decepcionada, ela falou, Evangelho, Chico? Deixa eu ouvir tanto Evangelho, Chico? Eu falo, o problema, meus irmãos, é que a gente precisa praticar o Evangelho, porque aí nós vamos entendê-lo. Então, nós somos ainda muito leitores, né? Nós somos muito ainda ouvintes, mas é preciso que as palavras se cumpram em nossa vida. Rodrigo? Se me permite, você fez eu lembrar do nosso querido amigo Edgar Miguel, quando ele diz assim, nessa mesma linha de raciocínio, mas eu queria saber do perispírito, e ele diz assim, poxa, não faz muita diferença saber se o perispírito é amarelo ou verde, se eu não dei conta nem de amar ainda, nós devíamos estar preocupados em aprender a amar. E essa questão de novidade, a minha fala foi nesse sentido, a gente espera uma novidade, eu não sei o que a gente está esperando, na verdade, e esquece de voltar ao que Chico nos disse, né? Precisa fazer o Evangelho. É nesse sentido que Jesus renova esse convite quando a gente chega na Escritura novamente. Paulo, vamos lá, suas impressões, aquilo que mais lhe chamou a atenção na passagem de Lucas. Tem uma série de coisas aqui. Eu só vou voltar um pouquinho lá em Isaías, né, que é o que mais citou. Uma das coisas que me chama muita atenção, deixa eu ver aqui, eu fiz uma anotação, deixa eu só achá-la aqui. Da parte de sepultado com os ricos. Está lá em Isaías 53, 9. Ele recebeu uma sepultura entre os maus, ao morrer, foi enterrado entre os ricos, apesar de não ter feito nada de errado e não ter havido falsidade na sua boca. E depois, Mateus vai e descreve José de Arimateia, que é quem sepulta o corpo físico do Cristo. É interessante assim, uma profecia que se cumpriu, Cristo já tinha sido crucificado. Então ele não poderia ter intervido no cumprimento da Escritura. Né? Ele não estava mais ali, aquilo se cumpriu. Eu acho interessante isso, né?
a gente buscar e entender. Dentro dessa passagem de Lucas, eu vou deixar para aí a Mariana, tudo, o Rodrigo já falou um pouco sobre o conteúdo, mas eu quero chamar a atenção pelo detalhamento que tem nessa passagem. Dirigiu-se a Nazaré, onde foi criado, e entrou na sinagoga num dia de sábado. Foi dado a ele o livro do profeta Isaías. Então, entregaram para ele o livro. Ele não escolheu a leitura. A leitura foi dada para ele. Depois de enrolar o livro, ou seja, o detalhe do pergaminho, né, como era feito, que era enrolado, escrituras, tudo está programado. O Rodrigo falou, nada é por acaso. Tudo tem uma consequência, tudo tem um fato, um motivo de estar no sábado. Vamos estudar o porquê do sábado. O que ele fez, ele recebeu aquela mensagem. Aquela mensagem não foi por acaso que foi dado para ele. Esse detalhe, essa riqueza, eu digo isso porque eu gosto. Quando eu leio, eu viajo. E eu estou tentando visualizar esse momento, que deve ter sido lindo, maravilhoso, só que, infelizmente, não entenderam a proposta do Cristo. Tanto que, se a gente continuar a leitura, como o Emerson falou, nós vamos ver que a coisa não termina muito bem, como outros momentos que aconteceram. E o que Cristo falava? Não é chegada a hora. Não é chegada a hora. Então não adianta. Né? Alguns tentaram antecipar algumas coisas e tudo tem o seu tempo. E teve o tempo do Cristo, da chegada do Cristo. Infelizmente, alguns não perceberam. Mas, felizmente, os poucos que perceberam deixaram para nós. Como foi citado a obra Paulo e Estevão, né, que fez um trabalho muito grande. Que Cristo fala, né? Vai pregar, né, desgarradas da casa de Israel. Deixe os gentios, porque ele tinha lá o vaso, né, escolhido, ele tinha reservado já. Então é interessante quando a gente começa a ver as coisas, que tudo tem um propósito. E nós temos que entender esse propósito. Que nem você, né, comentou, Emerson, né, o que há de novo. Então vamos estudar, vamos entender. Se a gente não entende nem o velho, entre aspas, esse velho, né, nós estamos querendo entender que novo que é esse. Vamos entender aquele velho, que não é velho nada, é tão atual. Essa é a mensagem que eu entendo ali. Deixar um pouquinho agora para a Mari falar. Muito rico mesmo, né, gente? Muito rico a passagem, são diversos e inúmeros detalhes aí a respeito do assunto. Então, vamos ouvir agora a Mariana a respeito dessas impressões, comentários dela sobre a passagem do. Bom, quando a gente fala do profeta Isaías, bom, se bem que assim, a gente fazia estudo dessa passagem lá no SEC, no primeiro ano, inclusive o Paulo também passou, que nós estudamos juntos, e é interessante esse contexto, que é o que a gente fala para quem está entrando na casa para estudar. Quando a gente começa a estudar, a pessoa fala, mas Mariana, vocês vão entender Bíblia, a gente vai lá para estudar Jesus e vamos ler Bíblia. Fala, gente, para a gente entender Jesus, tem que entender um pouco o Antigo Testamento. A gente já passava isso lá no curso. E a gente já está passando agora para outras pessoas. E quando a gente fala do profeta Isaías, se você lê os livros, ele é cheio de profecias. Tem vários. Tem uma aqui que eu separei também. Quando a gente fala, né, ele fala o seguinte, aqui no capítulo 49, olha o título. O servo do Senhor é a luz dos gentios. A gente tem referência com Paulo, o discípulo que vai propagar, né, dos gentios, mas Isaías já falava isso. Aqui no versículo 6 ele falava assim, ó, disse mais um pouco, pouco é que sejas o meu servo para restaurares a tribo de Jacó e tomares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Então, desde o profeta Isaías, né, desde aquela época, o Senhor, a voz espiritual, já falava para que essas palavras fossem divulgadas ao máximo de gente possível, não só para os judeus. Então, aqui, profeta Isaías. E é interessante também como que Jesus, ele finaliza, ele enrola o pergaminho e fala assim, a profecia está cumprida, ou seja, vocês estão esperando o Messias? Está aqui. É interessante que ninguém entendeu. É a mesma coisa, quando a gente chega agora no nosso dia a dia, fala assim, as pessoas têm ensinado, às vezes, as formas mais simples, a gente espera o mais rebuscado, que a gente imagina até hoje, né? Tudo vai vir da forma mais pomposa,
E aí, muitas vezes a gente não tem o olho de ver, os olhos para ver e os ouvidos para ouvir, que estão na simplicidade das coisas, no dia a dia, como o próprio Chico diz, é o executar o evangelho, e a gente ainda esperando a forma mais rebuscada, a forma pomposa, conhecer o mais, sendo que a gente não consegue nem fazer o básico, o beabá ainda. Olha só como é que nós ainda estamos bem engatinhando, né? Vamos progredir. Seria esse trechinho que separei aqui da obra de Isaías, mas ele todo esse trecho, né, quando fala assim, né, que é o cumprimento da Escritura, né, a Escritura foi cumprida não só naquele momento, mas em todos os momentos. É que se você, como a gente sempre refletir nesse estudo, se a gente começar a entender os trechinhos, que é esse trabalho que você fez, pegar todos os trechinhos e falar assim, olha, gente, foi tudo combinadinho para que tudo se encaixasse, para que tudo fosse certinho, não é acaso. Ou seja, Jesus já estava nos amparando, há muito mais tempo. Ele só veio, fez o que tinha que ser feito, mas há muito tempo ele está nos preparando e nunca nos abandonou. Isso é importante ressaltar, que ele nunca nos abandonou, ele está aí conosco o tempo todo, passando suas mensagens, seus ensinamentos em diversas formas possíveis. E vamos seguir o estudo aí, mas seria mais esse complemento. E eu achei interessante que também se falava, o Senhor já tinha dito para a voz espiritual para se falar também para os gentios. Interessante também. De perceber realmente o projeto sempre foi o mesmo, né? Nunca teve alteração de rota, né? A gente fica querendo inventar outras coisas da nossa cabeça, mas a parte da espiritualidade superior, né? A rota está traçada desde antes, né? Como usando a expressão de Paulo, né? Antes que tu existisse, né? Antes que todas as coisas existissem, né? No sentido de que não precisa ter a história acontecendo, ocorrendo, que esse é o nosso olhar humano, né? A gente, quando pega a perspectiva profética, é loucura para a nossa cabeça, né? Você, como assim pode ter um conhecimento antecipado de alguma coisa que sequer aconteceu, em um ambiente, uma cultura, e com pessoas que sequer nasceram ainda, né? Então, isso não cabe na nossa cabeça. Isso só pode ser explicado a partir eu não falo nem de presciência, é a onisciência de Deus, né? Quer dizer, o conhecimento de todas as coisas, porque para Deus não tem passado, não tem presente, não tem futuro. E como isso não cabe na nossa cabeça, vamos voltar para a passagem do profeta Isaías, entender um pouquinho melhor essa situação aqui em Nazaré, gente. É importante, a gente cita aqui a tradução do Haroldo, que aliás nós já mais do que recomendamos aqui, um estudo que presentemente, atualmente, o próprio Haroldo Dutra Dias tem feito do profeta Isaías. Estudando Isaías, né? É uma série que ele vem apresentando pela internet, né? Pelos canais aí da internet recentemente. Se não me engano, está ali pelo 21º capítulo desses estudos, específico a respeito do profeta Isaías. Então, para quem tem interesse em buscar aí um maior detalhamento, mais aprofundamento sobre o livro do profeta Isaías, fica a dica, né? Agora, quando a gente olha, então, essa passagem e olhando para a própria tradução do Haroldo, a gente percebe o cuidado com as notas explicativas e o quanto elas nos favorecem valorizar expressões e palavras que, sem isso, numa leitura corrida, a gente perde um monte de coisa, mas muita coisa mesmo, né? Então, assim, eu só vou trazer um enfoque em algumas delas, e aí os companheiros depois podem complementar algum outro detalhe que acharem necessário, né? Uma primeira questão aqui, que não está na nota explicativa, eu já vou inserir aqui como um acréscimo para entendimento, a gente pensar assim, tá, Jesus estava em Nazaré, cidade em que ele foi criado, né? Entra na sinagoga, dia de sábado, lembrando, por que dia de sábado, né? Decálogo, 10 mandamentos, dentre os dias da criação, a gente encontra lá no 3º mandamento, lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Então, trabalhava-se os demais dias, o sábado era o dia dedicado às reflexões a respeito de Deus, então as pessoas iam à sinagoga, que era um local de estudo, né? A gente faz um paralelo, sem querer encaixar uma cultura na outra, né? Mas o que fazemos nos estudos na casa espírita é muito semelhante ao que se fazia nas sinagogas, né?
Se o templo era o local específico para orações, sacrifícios, né, no templo, nessa relação de Deus com Deus através da ritualística, a sinagoga era o espaço do estudo, né? Tanto que a própria palavra significa casa do livro, né? O local em que se estudava, realmente se aprofundava aqueles que desejavam conhecer melhor a lei divina, aquilo que eles possuíam até então. Volto a dizer, a Bíblia da época de Jesus é o que nós nomeamos como Antigo Testamento. Então, como bem Paulo citou aqui, Jesus não foi lá, pegou o pergaminho e falou, vou falar esse aqui, que é o texto que fala a meu respeito. Não, foi entregue para ele, era exatamente aquele texto. Lembrando que assim, todo homem judeu, a partir dos 30 anos, poderia fazer comentário das lições da Torá e dos profetas e dos escritos aos sábados na sinagoga. Então, Jesus vai fazer isso, então, note, né? No ambiente da sua casa, né? É como se ele estivesse se movimentando entre aqueles que o viram crescer, né? Que eram ali os seus vizinhos, os seus mais habituais companheiros ali de convívio, né? E muitos daqueles que estavam ouvindo Jesus falar, e vem um espanto depois na sequência das palavras, e sentiam, mas não é esse aí o filho de José, o carpinteiro? Não conhecemos a sua mãe, seus irmãos, suas irmãs? O que está se metendo a besta de explicar as escrituras? Eu conheci a mãe de molequinho. É aquela coisa meio do descrédito, de quem convive muito próximo, né? Não dá muita bola. É disso que Jesus vai falar na sequência aqui. Mas principalmente aqui nos chama a atenção a questão de que Jesus vai fazer então um anúncio dessa profecia, que assim, para nos nortear, na tradução que temos em mãos do profeta Isaías, essa passagem é o capítulo 61, o primeiro e o segundo verso. Para quem tiver o Antigo Testamento na mão, aí o texto bíblico mesmo de Isaías, vocês vão encontrar. Pode ser que vocês encontrem, de repente, alguma diferença nos capítulos em tradução, porque eu faço uso aqui da Bíblia de João Ferreira de Almeida, tá? Mas aqui, capítulo 61 da obra, eu vou assim fazer brevemente a narrativa de como está na tradução, para a gente encontrar aí os links com a passagem no Novo Testamento em Lucas. Antigo Testamento, portanto, o livro do profeta Isaías, capítulo 61, versos 1 e 2, está o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os arrependidos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. E complementa: a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia do ajuste do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Essa é a passagem que encontra muita semelhança com aquilo que está em Lucas, né? Como a gente não briga com palavras, nós vamos entender o sentido extraído da lição e vamos perceber que, basicamente, Jesus está lendo naqueles pergaminhos. Lembrando, né? Nós temos a tradução aqui no século XXI para fazer a leitura, e nós estamos recuando 20 séculos com o pergaminho que estava nas mãos de Jesus, ele fazendo. E aí nós vamos perceber o quanto, no sentido da manutenção da mensagem, ela está íntegra ali, ela está total, né? Eu posso, de repente, retorcer isso ou aquilo segundo uma determinada interpretação, mas eu não tenho como fugir ao núcleo central da mensagem. O que está falando a mensagem para a gente, né? Sobre o Espírito do Senhor que está sobre mim. Jesus, mais uma vez, aqui está ressaltando em nome de quem ele vinha, instrumento de quem ele era, e a conexão perfeita que existia entre ele e Deus. E a expressão que vem do profeta Isaías para falar sobre o Messias ressalta isso. O Espírito do Senhor está sobre mim, agindo sobre mim. No olhar espírita, na questão da mecânica mediúnica, nós temos assim só uma proximidade do que está sendo anunciado pelo profeta Isaías sobre Jesus. Porque, na verdade, quando nós falamos dessa comunhão de Jesus com Deus, eu tenho que recorrer à expressão de André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, que diz que espíritos nessa condição
eles vivem em comunhão indescritível com Deus. Então não somos nós que vamos descrever essa comunhão. Mas ela é factual. A comunhão existe. No caso de Jesus com o Pai, era tão direta que ele falava que a doutrina que ele ensinava não era dele, mas do Pai que o enviou. Então, o Espírito do Senhor está sobre mim, está dizendo Jesus na sinagoga em Nazaré. Por causa disso, o anúncio da sua missão, ele está a falar, me ungiu. Ungido aqui era um abençoado para o cumprimento da missão. Me ungiu para evangelizar aos pobres. A primeira nota explicativa que vai falar aqui para a gente sobre o evangelizar, fala sobre anunciar as boas novas, dar boas notícias, no sentido aqui de anunciar o evangelho. Levar a boa nova, a boa notícia, que nesse caso especificamente é a presença do próprio Messias, do próprio Jesus, anunciado pelo profeta Isaías. Oi, Emerson. Oi? Tudo isso é chuva que eu estou ouvindo aqui? Muita chuva. Ah, é só para falar para o pessoal esse barulho que é chuva. Não dá a impressão que é conexão, né? É chuva, né? Tá muita chuva sim. Espero que esteja chegando a vocês o som, apesar da chuva. Assim. Vamos lá. Estou elevando um pouquinho o tom da voz para não ter complicação aqui na transmissão. Mas assim, o anúncio do Evangelho fala o Evangelho aos pobres. Aí não adianta que a gente ficar fazendo divisão de classe social, não. Porque quando eu vou ao Sermão do Monte, eu estou falando dos pobres em espírito. Isso aqui exclui qualquer questão de classe social. Ele fala dos pobres, dos humildes, no sentido do coração, daqueles que recepcionam a mensagem do Evangelho nesse padrão de mansidão, e daqueles que se colocam numa condição de obediência diante da lei divina. Esses são os pobres que recepcionam a boa nova, a boa notícia de Jesus entre nós. Veio então enviar aos pobres, enviando-me para proclamar libertação aos cativos. Essa expressão é muito interessante, né? Libertação aos cativos. Olha como muda o sentido quando eu pego a palavra e trago no original o sentido dela. O libertação tem a ver com perdão, pecado, ofensa ou mal, tem a ver com remissão de dívida ou pena, e no sentido de libertação, de escravidão ou de prisão. Liberação no sentido de permitir a saída. Tantas e tantas vezes Jesus vai dizer, isso ainda é ofensivo para muitos, né? Fala assim, olha, vocês estão mortos. Mortos. E a gente fica ouvindo aqui, eu fico pensando, mas que negócio é esse? Porque nós aqui, né, biologicamente vivíssimos, né? Temos a nossa vida de atividade, fazemos as nossas coisas, temos a nossa rotina diária, né? Eu posso ter, inclusive, aí a minha participação no aspecto da própria religiosidade, né? Ser bastante ativo nesse sentido. E quando eu ouço essa expressão de Jesus, eu penso assim, ele está falando dos outros, né? Dos outros que não aceitaram a mensagem, é isso que ele está falando, né? Mas Jesus está falando de uma libertação de cativos. Jesus, no Evangelho de João, vai dizer assim, aquele que comete pecado é escravo do pecado. Escravo do pecado. E a não ser que eu esteja muito enganado, todos nós pecamos. Todos nós nos desviamos de Deus. Diariamente. E, portanto, nessa condição, nós estamos cativos. Nós estamos escravizados. E Jesus nos promete aqui libertação. Libertação aos cativos. Quem são esses cativos? A palavra dizia a respeito a prisioneiro de guerra. Prisioneiro de guerra. E a gente sabe que a situação de um prisioneiro de guerra não é nada boa. Não é nada positivo. Tudo que ele não tem é liberdade de ir e vir. E não é nessa nossa condição, quando nós nos mantemos cativos de ideias e pensamentos limitantes, que nos acorrentam a padrões mentais, que nos mantêm, por vezes, gente, estacionados.
estacionados por encarnações. Então, passando inicialmente essa questão aqui do anúncio do profeta Isaías na Escritura e da fala de Jesus, eu peço aos amigos para comentar um pouco mais sobre o texto aqui em Lucas, para a gente poder desdobrar um pouco o que Jesus está falando, no sentido do que traz por consequência a presença dele e o anúncio do Evangelho entre nós. Rodrigo? O Emerson, Paulo, Mariana, eu não consigo olhar para essa mensagem de Jesus, né? Claro, e auxiliado pela doutrina espírita, e ampliar esse sentido. Quando Jesus vem dizer para nós, ou quando ele nos diz que nós estamos mortos, é óbvio que biologicamente eu estou vivo, mas a minha visão espiritual está deturbada, não enxergo nada além dessa vida física, né? E o que ele veio nos mostrar e veio nos abrir horizonte, nos libertar da escravidão, eu só posso acreditar, Emerson, amigos que nos acompanham, que é nos libertar da escravidão da matéria. Eles vêm dizer para nós que tem muito mais coisa do que a minha visão míope, a minha visão estreita consegue enxergar. Ele vem nos anunciar que tem muitas moradas na casa do Pai, ele vem nos anunciar a vida em abundância. E eu fico olhando para as nossas mazelas, né? Para os nossos vícios, e eu não consigo achar essa vida em abundância se eu não ampliar esse sentido, se eu não ampliar esse horizonte e entender que a vida em abundância é por uma vida plena, liberto de tudo aquilo que ainda me sufoca, liberto de tudo aquilo que me prende a verdades absolutas que eu venho arraigado em mim há séculos e não consigo perceber. Ainda hoje somos escravos, sim, mesmo conhecedores do Cristo, ainda escravos, porque não o praticamos, não nos libertamos de tudo aquilo que ele já nos vem dizer há 20 séculos. É por isso que no comentário anterior eu digo que essa mensagem ela se renova a cada dia, toda vez que eu tenho contato com a obra. O objetivo de Jesus sempre é nos libertar da escravidão de nós mesmos, arraigados a valores e a conceitos e a forma de viver que só nos trouxeram até agora dor, angústia, impaciência, raiva e tantos outros sentimentos, e sem entender que, de fato, mortos, porque enxergamos a vida de uma forma muito míope, muito pequena, muito curta. E a proposta é uma vida muito maior do que essa que nós hoje vivemos. Que a escravidão maior do que essa, não? Mais do que necessário aí um olhar íntimo, pessoal, né? De reflexão, exame de consciência, onde eu ainda, em que aspecto da minha vida e das minhas relações, eu ainda me encontro cativo, eu ainda me encontro prisioneiro. Mariana? Então, quando a gente pega o sentido das palavras, é lógico que se você for pegar no sentido literal, né, teoricamente a gente fala não é para mim, é para o outro. Sempre que a gente nunca acha que é para a gente. Mas é interessante assim que como a linguagem vai evoluindo conforme a humanidade também vai evoluindo. Hoje a gente consegue falar de espiritualidade, de mundo espiritual. Hoje a gente consegue ter uma compreensão. Acontece que eu costumo dizer assim, a gente esqueceu de usar a linguagem lá de trás para a gente entender o modo que era, para poder compreender que todas essas mensagens que a gente fala hoje com a doutrina espírita, que existe um mundo espiritual, que a gente tem que desapegar da matéria, que o pobre de espírito não tem nada, que os pobres de espírito são aqueles que não ainda se atrelam aos prazeres, aos vícios terrenos, ainda permanecem ainda com aquela sensação dos prazeres curtos, né, físicos, sensoriais nossos, que a partir do momento que você começa a entender, só que hoje a nossa linguagem melhorou, a gente consegue transcender. Allan Kardec trouxe esse trabalho para nós podermos conversar com mais facilidade. Quando Jesus falava pobre de espírito, lógico que o pessoal naquela época já entendia aquela linguagem que ele dizia para o povo daquela época. Lógico, conforme nós vamos evoluindo, só que nós vamos esquecendo. Eu costumo dizer assim, a gente vai esquecendo. Nós vamos mudando as palavras. E como você mesmo disse, Emerson, pobre de espírito não tem nada a ver
condição material. É a pessoa que tem uma visão mais turva do que é a espiritualidade. É aquele que ainda se apega à matéria, aquele que ainda, né, se deleita ainda com os prazeres terrenos, ainda não tem essa compreensão. Quando você abre esse olhar, você abre essa visão, quando você transcende o olhar, quando você começa a entender um outro mundo, você começa até ter uma perspectiva de vida muito maior. Você consegue buscar uma felicidade nas pequenas coisas com muito mais facilidade do que uma pessoa que não tem essa visão. Porque a pessoa que é muito aficionada à matéria, principalmente, né, ao hoje, ao dia, ela vai buscar cada dia mais ter a sua vida intensa, porque amanhã acabou, e amanhã a impressão que se dá é que não tem mais nada. Quando você tem certeza da vida futura, você consegue ter um pouco mais de serenidade, você consegue pensar mais a longo prazo e não a curto prazo. Você consegue ter uma visão um pouco melhor. Aí você consegue compreender o que é o perdão, o que é o amor. Aí você consegue compreender aonde se encaixa, o que é justiça. E muitas vezes a pessoa acha que a justiça é o toma lá da cá, não leva desaforo, tem que ser tudo de uma forma imediata. Você deixa essa forma imediata, você consegue entender as coisas ao longo prazo. E Jesus, ele deixa bem, dentro das profecias, na profecia de Isaías, Jesus, ele fala isso com toda a sua linguagem, de várias formas, de um modo, assim, simples. Você pode ver, ele fala simples, há muitas moradas na casa do meu pai, não tem muito que você rebuscar, você vê, ele faz uma linguagem muito simples. Só que, no entanto, de uma profundidade que, se você for parar para pensar, você começa a ver que casa que é essa, que morada que é essa, que pobre de espírito é esse, que aventuras, que terra é essa que será herdada? De onde tem? Mas não é essa a terra? Então você começa a parar para pensar, mas se você tem uma visão ao longo prazo, seria mais essa colocação. Isso aí, Mariana. Continuando aqui os comentários, Paulo. Voltar a destacar, né, a parte da libertação aos cativos, que ele diz, né? Recuperação da visão aos cegos para pôr em liberdade os oprimidos. O Rodrigo já falou também. Corpo material, que é uma prisão para o espírito. Talvez será que esse é o cativo, que ele vem para libertar esse preso? Recuperação da visão aos cegos, será que essa visão somente é visão física? Que tenha olhos para ver? Ele está trazendo ali, está mostrando para todos nós essa liberdade, essa visão, está mostrando muito mais além do que nós podemos entender. E eu digo nós mesmo hoje, porque está representando 2000 anos atrás, ainda hoje nós temos essa dificuldade de entender o Cristo e de perceber essa mensagem do Cristo. Para que ele veio para pôr a liberdade. No versículo 22, diz o seguinte: e todos testemunhavam a ele e se maravilhavam das palavras de graça que saem da sua boca. Então todos estavam extasiados. E diziam, aí eu até faço, né, a visão de estar lá, né? Parece que diziam assim, um cutucava o outro assim e dizia, não é esse o filho de José? Né? Tipo, coisa tão bonita, tão linda, olha que estou maravilhado, coisa maravilhosa. Aí eu devia cutucar o outro e falar assim, mas esse aí não é o filho de José? Tem até uma passagem, né? O que pode ter vindo de bom, né, da Galileia, se referindo ao Cristo? Eu peço permissão, vou lá na obra Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, Psicografia de Chico, tem um comentário sobre o versículo 21, que é, né, então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Uma parte lá, eu destaquei, diz o seguinte, em várias circunstâncias, afirmam tolerar o assunto, em vista do código de gentileza e do respeito mútuo. Entretanto, não é assim. Existe algo mais forte, além das boas maneiras, que os compelem a ouvir. É que soou o momento da revelação espiritual para eles. Muitos continuam indiferentes, irônicos, recalcitrantes, mas a responsabilidade do conhecimento já lhes pesa no ombro, e se pudessem sentir a verdade com mais clareza, albergariam a carinhosa demonstração do Mestre no íntimo da alma.
Hoje se cumpre essa escritura em vossos ouvidos. A misericórdia foi dispensada. Deus deu Jesus alguma coisa de sua bondade infinita. Cumpriu-se a divina palavra. Se os interessados não se beneficiarem com ela, pior para eles. Então, esse é o chamado, que a gente se preocupe com isso e perceba que essa mensagem do Cristo, senão vai ser pior para nós. Pior para eles, que não seja pior para nós, né? Que não estejamos incluídos no grupo daqueles que desprezam e que são indiferentes à aplicação do ensino, né, gente? Porque é isso que nós estamos falando. Porque não é assim, ó. Porque às vezes eu ouço a lição e falo, nossa, que bonito, que belo. Eu vou falar sobre isso numa palestra, né? Eu peguei o texto e achei o texto muito bonito. Eu vou poder tirar dali muitos ensinamentos para transmitir para as pessoas. Não, né? Que eu vou encontrar ali, que eu vou extrair dali, muitas lições para mim. Aí eu vou tentar compartilhar um pouco disso com as pessoas, né? Eu sempre me inseri na lição. Sempre eu olhar para a passagem e entender que eu seja um pobre de espírito, na simplicidade de entendimento, para entender a boa nova, para entender o Evangelho, né? Mais do que isso, para que ele não fique só na minha mente, para que ele desça e toque o meu sentimento, né? Que eu não seja um cativo que precisa ser liberto, mas naquilo que eu sou prisioneiro, que ele me liberte, que eu me reconheça nessa condição, né? Vista aos cegos, nós precisamos ver, enxergar muito mais do que nós vemos. Ainda que algumas escamas, usando a situação em que Paulo de Tarso se viu após a sua conversão, embora algumas escamas possam já ter até caído dos nossos olhos, isso não significa que nós temos a totalidade da visão, porque só os puros de coração verão a Deus. É o que Jesus ensina também no Sermão do Monte. E se a pureza ainda não faz, e de fato não faz, parte da nossa condição aqui, como espíritos de um mundo de provas e expiações, é fato de que nós precisamos recuperar a visão também, né? E que ponha em liberdade os oprimidos. Toda a opressão que ainda traz angústia, que ainda traz necessidade de melhor entendimento, que ainda traz necessidade de uma avaliação mais sincera da forma como nós nos colocamos, nos posicionamos e nos relacionamos com as pessoas, que nos libertemos também dessa condição de opressão em que nós próprios nos colocamos, né? Então, olhar toda essa mensagem como uma aplicação para nós aqui, na nossa geração, lida lá na sinagoga de Nazaré, e por muitos sim tratado com ironia, né? São as palavras que nós vamos encontrar na sequência aqui do profeta Isaías, depois de Jesus falar que hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos, né? E aí aqueles que olhavam, como Paulo citou, né, ressaltando, maravilhados com o ensino. Quer dizer, mas não bastava que o ensino fosse transmitido da forma como estava sendo transmitido, recepcionado da forma como estava sendo recepcionado até então. Porque dá para perceber que causou ali uma impressão muito positiva no ambiente, e se maravilharam com aquilo. Pelo menos no sentido inicial de que a mensagem chegou. Eles entenderam de que algo ali diferente estava acontecendo naquele ambiente, na presença daquele homem que estava anunciando Isaías. Mas aí vem as nossas velhas e antigas cegueiras, os nossos velhos e antigos atos de olhar para o mensageiro e falar: não acho que ele pode tudo isso, não. Não acho que ele é tudo isso, não. Que a gente espelha, né? A gente coloca a nossa condição de limitação e transpõe para o outro. Eu falo assim, ó, saindo daqui, será que ele está querendo dizer que é ele o Messias? E aí vem, né, a fala, não é este o filho de José? Né? Não é este o filho de José? Sem dúvida, aí Jesus diz que me direis essa parábola, né? Médico, cura-te a ti mesmo. Jesus vai reproduzir mais ou menos isso na cruz, né? Quando vão, de certa forma, também ironizar a situação dele, né? Se és o filho de Deus,
desce da cruz, salva-te a ti mesmo. Então é o mesmo padrão ainda de olhar para aquilo que é divino e continuar cativo daquilo que diz respeito ainda à nossa condição material tão aprisionada. Vamos buscar agora em Kardec, então, as referências, até para a gente entender essa mecânica em nós, né? O que nos faz, por vezes, reconhecer a verdade, mas descredenciá-la, porque parece uma coisa totalmente absurda, fora de foco. Quando eu posso olhar para a verdade e, ao mesmo tempo, falar, não, não é isso. E buscar um outro caminho, buscar uma outra via, e muitas vezes descredenciando aquilo que, no primeiro momento, foi reconhecido. Então, vamos buscar Allan Kardec, mais uma vez, Gênese, Milagres e Predições segundo o Espiritismo. O capítulo é o de número 17. Nós vamos buscar, então, na lição, o item de número 2 do capítulo 17, e que Kardec vai comentar a lição Ninguém é profeta em sua terra, que é o verso pelo qual nós pausamos aqui a leitura de Lucas 4, que Jesus vai relembrar isso, né? Em verdade vos digo, nenhum profeta é aceito em sua pátria ou em sua casa, né? Parafraseando aqui, ninguém é profeta em sua terra. A leitura toda do item 2 nós recomendamos, né? Mas não vamos fazer nesse momento, na sua totalidade. Então, peço mais uma vez para a gente pensar um parágrafo inicial para a leitura. Rodrigo, está em mãos? Gênesis? Tá? Então, vamos buscar. Começa lá no item 2, que Jesus enunciou aí uma verdade, mas nós vamos buscar a partir do parágrafo que começa assim. O hábito de se ver desde a infância, beleza? Vamos esse parágrafo primeiro. Só esse parágrafo primeiro, é isso? Isso. O hábito de se verem desde a infância, em todas as circunstâncias ordinárias da vida, estabelece entre os homens uma espécie de igualdade material que, muitas vezes, faz que a maioria deles se negue a reconhecer superioridade moral num de que foram companheiros ou comensais, que saiu do mesmo meio que eles, e cujas primeiras fraquezas todos testemunharam. Sofre-lhes o orgulho com o terem de reconhecer o ascendente do outro. Quem quer que se eleve acima do nível comum está sempre em luta com o ciúme e a inveja. Os que se sentem incapazes de chegar à altura em que aquele se encontra, esforçam-se para rebaixá-lo, por meio da difamação, da maledicência e da calúnia. Tanto mais forte gritam, quanto menores se acham, crendo que se engrandecem e o eclipsam pelo arruído que promovem. Legal. Esse primeiro toque de Kardec aqui, é bom que se diga, né? É algo que, assim, é fácil a gente se reconhecer na outra ponta, né? Na ponta do invejado e daquele que é foco de ciúme dos outros. Mas a gente não fala do nosso ciúme e da nossa inveja, né? Isso é feio, né? Isso a gente esconde, não é? Então, Kardec está chamando a atenção aqui para a gente. Não, a gente fala assim, comigo não, né? Não acontece esse tipo de coisa. Mas os outros, sim. Os outros olham para mim, olham para aquilo que eu faço, olham para aquilo que eu falo, olham para as coisas da minha vida. E aí sentem inveja e sentem ciúme, né? Kardec está chamando a atenção ao que é assim, gente, por demais humano, sob o ponto de vista da humanidade que nós estamos falando e conhecemos muito bem, que é essa humanidade que nós nos encontramos, de mundo de provas e expiações, em que esses sentimentos ainda estão lá na gente, bagunçados lá dentro, e que muitas vezes vão saltar em determinadas ocasiões, determinadas situações, porque às vezes um determinado núcleo de convivência, de ambiente, de pessoas, isso não vai ressaltar. Mas no outro, que de repente eu possa perceber que eu não tenho o mesmo conhecimento, que eu não tenho o mesmo nível de informação, que eu não tenho o mesmo nível de formação, isso pode gritar dentro da gente. E é bom que a gente esteja muito bem alerta e siga as recomendações do Evangelho, do exame de consciência, do diagnóstico, da detecção dessa situação, para que seja devidamente tratado. Porque isso é aplicar o Evangelho.
Porque senão sempre vou me colocar no lado do ofendido, do lado daquele que é invejado, daquele que é descredenciado. Lembrando que na passagem que nós estamos vendo aqui, no Evangelho de Lucas, esse alguém era Jesus. Quando ele recorre, então, a falar, ninguém é profeta na sua casa, na boca dele, sem problema nenhum. Na nossa, já deve pensar muito bem para anunciar esse tipo de coisa por aí. Primeiro, até para entender sentido do que é profeta. E aqui já vai uma dica. Codificação, Allan Kardec. Eu vou abrir a questão de número 624 de O Livro dos Espíritos. 624 do Livro dos Espíritos. Lá numa sequência que está tratando sobre conhecimento da lei natural, Kardec vai perguntar assim, qual é o caráter do verdadeiro profeta? A resposta dos benfeitores espirituais é a seguinte, o verdadeiro profeta é um homem de bem inspirado por Deus. Pode-se reconhecê-lo por suas palavras e por suas ações. Deus não pode se servir da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Ah, se a gente aplicasse isso com a devida atenção. Quantas e tantas vezes nós nos resguardaríamos de falsos profetas? Quantas e tantas vezes nós também nos protegeríamos do nosso falso profetismo? De muitas daquelas crenças limitantes que eu disse, que nós possuímos e que por vezes lançamos aos ouvidos dos outros, querendo que os outros sejam conquistados para o nosso pensamento, sem que eu pare para pensar se o que eu estou dizendo repousa na verdade. Porque essa é a característica do verdadeiro profeta. É um homem de bem, é o que nos é dito aqui, inspirado por Deus. Então não adianta sair por aí falando assim, eu tive uma inspiração. De quem? Primeira questão. Quem está te inspirando? Vamos pôr à prova aquilo que você está ensinando? Encontrar respaldo em toda essa linha de tradição e ensino que vem da verdade divina, ensinada aos povos, às nações. Se eu cruzar isso com primeira, segunda revelação, se eu trouxer isso à luz do Consolador prometido, isso se mantém de pé? Se mantiver, ok. Estamos falando a verdade. Mas não basta isso. É necessário que hajam palavras, que a gente pode ser cativado pelas palavras, mas as palavras não guardarem no seu fundo o devido cuidado que devemos ter com as nossas ações. Os benfeitores vão dizer para a gente, pode-se reconhecer o verdadeiro profeta por palavras e por ações. Aí vem a questão de que a boca do mentiroso não é usada para ensinar a verdade. A incompatibilidade. Aqui no sentido de se perguntar, olhando para o decálogo, né? Levantar falso testemunho. Basicamente está falando de mentir, né? Todo mundo mente? Ok, a gente deve reconhecer. Todo mundo mente ou a gente, quando a gente quer criar uma palavrinha mais confortável para a gente, fala assim, eu não minto, eu omito a verdade. A questão é essa. Todos mentimos, mas qual que é a questão do mentiroso aqui? Aquele não só que se habitua à mentira, como faz dela um meio e um caminho para cativar as pessoas. Isso é o que caracteriza o verdadeiro profeta. Ele conhece muito bem a natureza humana para falar aquilo que nós queremos ouvir, para ressaltar o nosso ego. Isso é tudo, gente. É absolutamente tudo que não é o Evangelho. Eu quero ouvir a Mariana um pouco a respeito desse trecho de Kardec na Gênesis. Na verdade, Emerson, fazendo uma reflexão, é lógico que a gente puxa para a gente, né? Não tem como não puxar para a gente, não tem como passar um filminho na vida da gente e falar, poxa vida, né? Mas somos falhos, só que a gente tem que aprender a admitir as nossas falhas, corrigir, não praticar. É o mais difícil de tudo, é reconhecer as nossas falhas. Eu costumo dizer isso. A partir do momento que você reconhece, aí você começa a olhar o outro, mas o outro com outro olhar. Não com um olhar de crítica, mas com um olhar de compaixão. Por quê? Porque a partir do momento que você reconhece as suas falhas, você não vai julgar o outro. Aí vem a famosa frase,
Não julgues para não ser julgado, ou você será julgado à medida que julgares. Será perdoado à medida que? Sempre a mesma medida. Sempre na mesma proporção. Eu costumo sempre dizer o seguinte, existe um exercício que eu gosto muito de fazer. Quando uma pessoa está nos incomodando, ou quando a gente começa a criticar muito, vai lá e escreve no papel. É um exercício, escreve no papel. Por que aquela pessoa te incomoda? O que ela tem que você não tem? Aí você vai descobrir que o problema não é a pessoa, é você. Porque a gente tem, aquela pessoa tem alguma coisa que você não tem, por isso que te incomoda. A hora que a gente escreve no papel. Aí, a hora que você começa a observar, aí você vai falar assim, o problema não é o outro, sou eu. Aí vem o eu corrigir eu mesmo. Não, a gente não pode ter vergonha de admitir as nossas falhas e nem aceitar quem somos. A gente só tem que aprender a partir de conhecer as nossas falhas e aceitar o que somos para, a partir desse ponto, aprimorar. Que é isso o verdadeiro significado, que a gente fala de regeneração. Quando a pessoa fala muito de regeneração, dá a impressão que todo mundo vai ser bonzinho, ninguém vai ter mais orgulho, ninguém vai ter mais vaidade, não vai ter nada para trabalhar. Mentira. Mentira, porque o mal e o bem se equiparam. Mas que mal é esse que já está extirpado? É esse do mundo de provas e expiação. E que o outro, como você disse, que se usa da palavra para ludibriar o outro, é aquela pessoa que usa da mentira para enganar, é aquele que usa realmente para prejudicar, é aquele que sente prazer prejudicar o outro. A esses esse mundo já não vai ter que aprender em outros mundos. É esse o mundo já não compete mais. Agora, esse mundo da regeneração é aquela pessoa que já começa a ter consciência de si mesma. É praticamente um ensaio para a gente começar a analisar. E ela tem consciência de si mesma e vai começar a trabalhar fazendo outros tipos de exercício para poder se aprimorar, para um dia poder ter o mérito a chegar a esse mundo feliz, que é o que realmente você desapega de todos esses males. Deus não pode servir de um mentiroso para ensinar a verdade. É como você disse, mentirinha todo mundo conta. Isso aí é humano, gente. Mas que tipo de mentira é essa? Porque, às vezes, muitas famílias se destroem em cima de uma mentira, relacionamentos. A gente tem que entender o que é essa mentira, né? Que muitas vezes pode destruir vidas. Não é a omissão. Muitas vezes a omissão, muitas vezes a gente costuma dizer assim, muitas vezes a gente omite para não dar uma opinião, né? Que provavelmente pode machucar, chatear alguém. Isso é uma coisa. Mas muitas vezes nos omitimos para não se envolver em problemas, muitas vezes de medo de fazer o bem. Muitas vezes a gente tem o medo de fazer o bem, a gente muitas vezes tem o medo de falar, muitas vezes a gente tem o medo de elogiar por ser mal interpretado. E é nesse ponto que a gente precisa ter um pouco de coragem, não se omitir a coisas bem boas, o quê? Que estão dentro dos ensinamentos do Evangelho de Cristo, que não contradiz as leis de Deus. Se você faz isso, que não contradiz, então eu preciso conhecer essas leis, saber quais são, por isso que nós estudamos, nós nos analisamos, nos avaliamos, para que a gente possa passar isso adiante. E aí está guiando sempre caminho, seguindo esse caminho aí que a gente tanto deseja, que é a perfeição, desse caminho de felicidade mesmo. Todo mundo busca, que isso aí é inerente também do ser humano. Todo mundo quer ser feliz. Então, dentro dessa pauta, a gente vai percebendo o quanto se interliga essas situações, o quantos sentimentos, né, estavam presentes naquela sinagoga, naquele sábado em Nazaré, né, em que a verdade nos visitou cara a cara, veio dizer para a gente, hoje essa escritura se cumpre nos vossos ouvidos. Né? E passados 20 séculos, ela permanece cumprindo nos nossos ouvidos, e a nossa perspectiva ainda é, será que é tudo isso mesmo? Será que vale a pena mesmo esse caminho? Será que eu não posso ficar um pouco mais aqui no meu conforto, da forma como eu penso, da maneira como eu vivo, da maneira como me relaciono? Toda essa comodidade da nossa geração diante de outras promessas que, de repente, até são realmente mais cativantes do que a mensagem do Evangelho, mas não resolve os nossos problemas centrais de reforma íntima. Paulo, quero te ouvir também. Eu vou, de novo, né, em Gênesis, Kardec diz, né, quem quer que se eleve acima do nível comum está sempre na mira do ciúme e da inveja.
Os que se sentem incapazes de alcançar sua altura esforçam de rebaixá-lo, pelo denegrir, pela maledicência e pela calúnia. Gritam tanto mais forte quanto se vejam menores. É um trabalho que nós temos que ter dentro de nós, a parte da ofensa, às vezes. E nós retrucamos essa ofensa com outra ofensa. Se nós estamos sendo ofendidos, porque provavelmente nós estamos num patamar um pouquinho mais acima. E na hora que nós retrucamos, nós descemos esse patamar. E é essa a proposta, que nós tenhamos galgar cada vez mais essa escada. É um degrau de cada vez? Sim. Quantos nós vamos nessa encarnação? Depende de cada um de nós. Mas nós temos que entender que aquele que vem com uma pedra nos ofender, ele tem mais necessidade do que nós. Do amor, da compreensão, do afeto, da benevolência. É isso que nós temos que trabalhar. É dentro de nós esse processo. Como você disse, Hermes, sabemos quais sentimentos existiam naquela sinagoga. E numa mesma pessoa pode ter mudado esse sentimento. A gente pode até tirar essa conclusão daquela frase, né, quando questiona todo mundo maravilhado, e questiona, né, o filho de José, julgando, né, o livro pela capa e não pelo seu conteúdo. Né? Essa é a busca que nós temos que ter. E interessante é que, né, você puxou a questão 624, qual o caráter do verdadeiro profeta, né, onde diz um pouco do profeta. E olha a coincidência, a questão 625. Né, qual o tipo mais perfeito que Deus nos deu, né, para servir de modelo e guia? Vede Jesus. Então, a perfeição do exemplo dele. É isso que nós temos que buscar. Não vamos atingir da noite para o dia, mas é perfectível isso. Nós temos condições de alcançar, sim. E por isso que ele é o nosso irmão mais velho, está sempre conosco, como diz a Mariana, né? E eu digo, quem está esperando o retorno do Cristo, senta e espera, porque ele não vai retornar, ele nunca foi, ele permanece com a gente. Nós é que precisamos sentir isso. Pelo adiantado do horário, um beijo a todos, um forte fraternal abraço. Muito bom, Paulo, muito bom. Só deixando aqui o pessoal participando com a gente também, né? A Dalila e Rodrigo, está aí no sofá de casa assistindo, acompanhando a gente também na transmissão do NET. Dalila, Fernanda Barreto, Milene Farias, o Dila aqui também com a gente na SEAC, o Wilson, mais uma vez participando conosco. Lembrando, né, o Wilson deixou aqui o link do estudo, né, que eu falei do Haroldo sobre Isaías, gente, ó, vale a pena ali, um detalhamento que vai enriquecer bastante o conteúdo, o entendimento sobre o próprio livro do profeta Isaías, é a missão de Isaías, né? Só um detalhe que o Haroldo cita muito lá e fala assim, ó, nenhum livro é maior do que a vida de uma pessoa. Então, quando eu falo assim, o livro do profeta Isaías, eu acho que eu vou achar tudo sobre Isaías lá. Não. Né? Eu vou achar alguns relatos, eventos que aconteceram, mas a vida é sempre muito maior do que aquilo que se pode relatar sobre ela. Né? Então, a experiência que o profeta Isaías teve com Deus é algo que é impossível traduzir em palavras. Mas o que ficou lá para a gente já traz muito, mas muito daquilo que nós precisamos também para trazer para a nossa vida, como um padrão também, como um modelo de relação do humano com o divino, né? Aliás, essa é a história dos profetas, né? Só para finalizar aqui, gente, antes de passar aí para a despedida final do pessoal, mais uma referência que a gente deixa no Evangelho segundo o Espiritismo, ó. Capítulo número 21, que é o capítulo do haverá falsos cristos e falsos profetas, né? Capítulo 21, o item 9, assim como temos a questão 626, 24, que falamos do livro dos Espíritos, né? Aqui, no item 9, capítulo 21, Evangelho segundo o Espiritismo, os caracteres do verdadeiro profeta. Características do verdadeiro profeta. Lá para o final, Kardec vai dizer assim, aqui a gente passa pelo crivo, porque às vezes eu vou pensar dessa forma assim, não, Emerson, legal tudo que você falou, mas assim, o problema é que a pessoa realmente não me reconhece como verdadeiro profeta, porque eu sou. Então vamos passar pelo crivo? Kardec escreve assim para os nossos ouvidos. Uma outra consideração é que a maioria dos verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos. Eles cumprem aquilo para o que foram chamados
pela força de seu gênio, fecundados pela força oculta que os inspira e os dirige com seu desconhecimento, mas sem propósito premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados, enquanto que os falsos profetas se colocam eles mesmos como os enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto, o segundo é orgulhoso e cheio de si mesmo. Fala alto e, como todos os mentirosos, parece sempre temer não ser acreditado. Fica para nossa reflexão aí o texto do codificador Allan Kardec. Palavras finais, então, para a gente ir encerrando. Mariana? Só agradecendo a todos pela presença, por mais um dia de estudo. Tenhamos uma boa semana aí e até segunda-feira que vem, se Deus quiser. Muito grato pela participação, Paulo, Mariana, agora Rodrigo. O Emerson, só finalizando rapidinho sobre o texto, Kardec também foi ridicularizado, foi desacreditado, e olha a obra que ele deixou para a gente. Se o pessoal queria novidade, eu tenho uma. Estudemos Kardec. Beijo a todos, fiquem com Deus, boa semana, e a gente se vê segunda, se Deus quiser. Isso aí, gente, o convite de sempre, segundas-feiras, aqui na página do NEP V de Jesus, o nosso estudo, série Berço do Evangelho. Ótima sequência de semana a todos, que Deus nos ilumine, nos abençoe. Até a próxima.